Buenas tardes, buenas tardes. Voltamos para falar na tarde de hoje dos processos ordinários distribuídos pelo Ministério Público de Santa Catarina. Aqui, ó, Ministério Público de Santa Catarina, o réu é o Renato. E como eu tenho dito, eu ia falar sobre a tal da prisão em flagrante lá. A gente ia estar falando sobre isso logo mais à tarde, nos uso e abuso de autoridades que acontece em Santa Catarina. Como já temos demonstrado, o Ministério Público aceita absurdos como posicionar um cachorro para ataque. Isso é detrimento da lei e da ordem, o Ministério Público se ocupar disso. Agora, não quando existe um conluio político programando ações para gerar papelucho, colucho, muitos papéis contra a família para conseguir seguir um plano de sequestro dos infantes, usando os termos legais às instituições. Nesses papéis aqui, ó, diz que o Renato não pode se mudar da cidade sem comunicar à justiça. Então, eles já nos aprisionaram de certa maneira pela sua seita. Então, eles já declararam que não vão ajudar a família, que a polícia não serve para proteger a família, que tudo o que eles vão fazer é orquestrado junto à maníaca da gangue Stalking, originada em Florianópolis por essas professoras aposentadas aí, que perseguem, que incomodam, que ostracizam e não aceitam as pessoas diferentes, como eles dizem que são os de esquerdalha do que protege as diferenças e toda aquela baianada que eu já expliquei em vídeos anteriores, né? Que quando você não é bem vegano, como eles gostariam que você fosse, o teu veganismo é para proteger a saúde e você vai ser ostracizado, pisado, seus filhos vão ser conduzidos da maneira que foram conduzidos, como bandidos, como tentaram fazer com o nosso filho mais velho, enquanto que espancavam a mãe da criança. Espancar a mãe da criança, prender o pai da criança, tudo isso já se consumou, para depois se apossar da tutela dessas crianças, usando o Estado totalitário do direito positivo, que, como eu disse, é em contrapartida, é contra as leis originais, onde que a polícia protegia as famílias, não a drogadilândia. Não adianta comentar nos meus vídeos que isso aqui não se transformou numa drogadilândia, porque nós vivemos a drogadilândia nesses 5 anos de perseguição política junto com nossos filhos. E isso já aconteceu. E não tinha Ministério Público, não tinha Conselho de Criança, não tinha ninguém para vir fazer nada. Quando nossa casa não tinha teto, não tinha nada, e nós morávamos num quadradinho assim, cozinha, todo mundo junto, as crianças dormindo numa cama que foi levantada para eles terem um espaço. E ninguém se preocupava que nós estava sem a feirinha, né? Que a gente estava sem o salão, não tinha como trabalhar com o salão. Nenhuma dessas foi preocupação dessas instituições mentirosas, asquerosas, deploráveis. Nem sequer me pagar o direito que eu tenho por fazer esse tratamento específico para o Renato, não foram capazes, que era o governo anterior. Pagaram tudo para todo mundo, menos para o Renato. E aqui eles ainda colocam asterisco sem, o conselho tutelar, né? Com os números, o 190, o WhatsApp da polícia, todos os canais de contato deles, os quais
temos usado e não servem para nada. Mediante todas essas contendas com o judiciário, eles colocam a informação aqui, eu tive avaliando o que, porque a desorganização deles, perdi uma linha de transmissão. A desorganização deles é tão grande, mas é tão grande, é tão abominável, que aqui, ó, eles colocaram grampeado junto, ó, lá em cima, Ministério Público de Santa Catarina. E aqui, Poder Judiciário de Santa Catarina. Então, eles colocaram várias coisas aqui, grampeadas junto, que não tem nada a ver com o Renato. É de outra pessoa. A gente até avisou que vieram papéis que não tinha nada a ver com Santa Catarina. Nessa tal dessa porcaria aqui, que a gente até hoje não sabe bem do que se trata aqui, que eu acredito que seja a questão do flagrante, a única coisa que se importou o despacho aí do Poder Judiciário da terceira vara da capital é escrever no auto de prisão em flagrante, então provavelmente é o evento 1, do evento 1. Tem um evento, eles fizeram vários eventos, então. É típica e existe legitimidade. Eles escrevem aqui que a exposição da família aos fatos criminosos, é nós que se expomos a fatos criminosos no meio da drogadilândia dos bonzinhos. Isso eles tiveram a petulância de escrever nesses papel podre. Além de prazo para advogados. Aqui, nas citas deles citação, aí vem prazo de resposta, não havendo defensor, eles vão citar defensor, negativa da citação. É só frases que não dizem nada. É só besteira. A palavra certa. Novamente, a negativa à diligência cita-se por edital no prazo de 15 dias. Só nessa porcaria que eles mandaram contra o Renato, existe a presença de um monte de elementos que condiz com a realidade que eu tenho apresentado nos meus vídeos de perseguição política eminente, nas frases que eles colocam para favorecer o grupo que anteriormente fez as denúncias, que estão atrelados ao Conselho Tutelar e outras denúncias falsas e ao uso e abuso da Delegacia da Lagoa da Conceição, como elas mesmas dizem em TV Nacional, mais de 30 boletins feitos naquela instituição para perseguir Mamãe Meg e Papai Renato como modelo operantes delas, de ostracismo à família. E aqui está dizendo que nós não podemos sair sem comunicar à justiça. Nós já somos presos políticos da seita, da porcaria da seita judiciária de Santa Catarina. Pelo uso e abuso de autoridade de leis, que nunca funcionaram em favor da família, só em detrimento dela. Bem como eu tenho denunciado o cabra da polícia, que não podia colocar ninguém aqui para resolver nada. Como bem disse o colega dele, ele estava fazendo jus ao que disse o cara lá da rendeira, o comandante, que eu teria que pegar o meu facão e me virar, porque eu sou grandona. E isso não foi ostracismo, não foi crime contra a mulher, não. Eu ter sido espancada também não. Mas o Renato se foi pego em flagrante mediante
flagrante programático, né? Porque o Célio e as putinhas maconheiras estavam sempre dispostos a ligar, e quando não fosse ele, quem ligaria seriam as pessoas relativas com quem? Relativas a quem? Ao conluio do grupo Stalking. Sempre tinha uma escurando a outra, como eu tenho denunciado, com imagens e vídeos das minhas próprias câmeras. Nós estamos sob uma perseguição política de 5 anos, usando instituições e delegacia, e vocês acham que eu vou ficar dando bobeira? Claro que não. Entre as frases mais estúpidas que eu li aqui nos papéis, estupidezes, e daí, quando você lê para eles o que eles mesmos escrevem, eles dizem, é que você não entende porque você não é advogada. Igualmente a médica, é porque tu não é médica. Aí tu não entende que nós te injetamos o negócio e vai te dar essas reações, e a gente pode resolver, mas a gente só resolve se a gente quer, a gente nega a vitamina C na hora que mais precisa, para continuar botando a vitamina H1N1 no couro e ainda obrigar o acompanhante a usar isso no hospital. E aí vem agora o Ministério Público dessa etiquetona de Santa Catarina que achar que eu não tô bem da cabeça. Seus canalhas, olha aqui, ó, a etiquetona de vocês. Eu tô muito lúcida para rever esses papéis aqui e ver que vocês dizem nada com nada. Que vocês agem de caso pensado, igual está sendo aquela programação junto com o tal do juiz Reni Batista Neto para o dia 7, junto com o policialesco. Por isso que o relatório já está pronto, já está quase pronto. Agora à tarde eu vou formular mais algumas coisas. É mandado, tem número de mandado. A palavra mandado só é usada para causar pânico e medo em quem recebe. Porque isso aqui deveria ser escrito uso e abuso de autoridade no lugar do mandado. Porque se o cidadão de bem não tem direito a uma legítima defesa e o seu comportamento está sendo provado que é ilegítima defesa, com imagem e tudo, e esse Ministério Público não quer aceitar, não quer entender, não quer fazer o justo e bom, que é prender essas stalking da Costa da Lagoa. O que eu posso fazer para ajudar vocês é vir aqui criticá-los com toda a minha autonomia de mãe, e dizer que está na hora de escrever as coisas claras, que nem um dicionário consegue me ajudar, nem com o dicionário dá para entender o que vocês escrevem aqui. Vocês forçam o Renato a constituir um advogado para defender ele de acusações como aquela de posicionar um cachorro, que o Ministério Público obriga ele a se defender. Aí, se ele não contrata um advogado, diz aqui, daí eles citam um advogado oferecido pela Defensoria Pública. Isso não é um comércio ilegal com as leis? Isso não é abusivo? Respondam-me! Onde é que está o juízo na cabeça de juízes, desse promotor público, de aceitar esses absurdos da lei? E eles grifam prazo de 10 dias. No formato, eles colocam artigo, eles colocam lei, todos abusivos, e colocando esse monte de parrafernalha para fazer o paciente, que deveria estar sendo protegido, ser agredido pela própria Justiça de Santa Catarina. Aonde está o meu defeito, senhores do Ministério Público de Santa Catarina, que detectaram falta de lucidez nas minhas palavras? Nos seus atos vocês não detectaram nenhum defeito, não?
Agora eu vou entrevistar o Renato e vou pegar dado por dado que ele tem para me oferecer, vou colocar no relatório e vou fazer mais um vídeo para vocês. Beijinho, beijinho, pau, pau!